Olá, boa noite, a paz do Senhor. Eu tô aqui rapidinho, aproveitando esse friozinho que tá aqui na cidade, e eu tava meditando aqui na palavra de Deus, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 10, que tem uma passagem muito legal, que Cornélio, né, que era tido como gentio, era centurião, ele teve uma visão, né, de um ser resplandecente que mandou que chamasse Pedro. E sabe como que é? Pedro era judeu não se dava com gentios, o judeu era proibido de conversar com os gentios. E só que como Deus é maravilhoso e sabe como faz todas as coisas, né? Deus já preparou Pedro antes. Quando Pedro subiu para poder olhar no terraço, estava no terraço, estava na hora de comer, estava com fome, Deus deu a ele uma visão. E essa visão era um lençol branco, com tudo quanto é tipo de coisas que havia proibição na lei. E Pedro diz, Deus mandou que ele comesse. Ele disse que não, Senhor, de modo algum, forma alguma eu comeria algo tão impuro. E o Senhor novamente trouxe a ele o lençol e disse, não faças tu impuro aquilo que eu purifiquei. Ou seja, logo depois chegou os servos que o centurião mandou, chamando Pedro para ir até a casa de Cornélio. Chegando lá, Cornélio tinha várias pessoas lá reunidas na casa dele. E Pedro começou a pregar o testemunho de Jesus, a contar a história de Jesus, a contar o que havia, né, ocorrido naquele tempo. E o Espírito Santo desceu de forma poderosa sobre aquelas pessoas que até os judeus ficaram bobos de ver como que o Espírito Santo agiu naquela noite. E ficaram se indagando, nossa, que coisa, né, tremenda, como que o Espírito Santo desceu até sobre os gentios. Então vamos lá, é aqui que eu quero parar com vocês. Uma coisa, Deus quando vai fazer algo na minha vida, na sua vida, Ele trabalha antes, Ele começa a trabalhar antes no coração das pessoas. Não existe Deus te abençoar forçando outra pessoa, né? Ou seja, só você sentiu de Deus, a outra pessoa não sentiu de Deus. Não existe isso. Quando algo é de Deus, os dois lados já são preparados pelo Senhor. Existe algo fácil, as portas se abrem, os encontros acontecem, né? As coisas fluem. Quando as coisas são de Deus, as coisas são amigáveis. Quando as coisas não provêm de Deus, as coisas trazem conflitos. Então, e conflitos, além de internos, externos também. Porque quando Deus falou com Pedro, né, que Pedro já tinha aquele conceito dele. Ele tinha o conceito, né, que não, aquilo é impuro, não vou comer e coisa e tal. Mas Deus estava falando com ele, Pedro, coma. E logo depois, Deus falou com ele, não faças tu impuro ao que eu purifiquei. E nós temos uma capacidade tão grande, às vezes uma facilidade tão grande de julgarmos as pessoas, né? Às vezes pela aparência ou pelo que as outras pessoas dizem dela. Nós não conseguimos entender o agir de Deus ali. Nós sabemos que todos nós passamos por lutas, passamos por decepções e passamos por momentos de vale. E isso não quer dizer que porque estamos no vale, que Deus nos abandonou. Deus está conosco todo o tempo todo. Seja você no vale, ou seja você na terra que manda leite e mel. Deus está com você o tempo todo. Deus não está com você só nos momentos bons. Deus também prova a sua fidelidade nos momentos ruins. Mas nós às vezes acreditamos que Deus não nos dá algo bom, que nós queremos muito porque Ele é mau. Na realidade não é isso. Se nós pararmos para pensar, tem muitas coisas que nós julgamos ser boas, mas que na realidade no final vai nos trazer um prejuízo ainda maior. E nós temos uma facilidade muito grande de termos nosso pensamento predisposto já àquela crença que nos foi passada. Nós não paramos para poder perguntar ao Senhor muitas vezes, Senhor, o que o Senhor acha disso? Qual o seu propósito? É para a tua glória? Porque, irmãos, o que é para a glória de Deus acontece. O que não é para a glória de Deus não acontece. Não adianta, as minhas escolhas erradas só me levarão a caminhos tortuosos, a caminhos de dor.
Mas quando eu escolho, quando eu opto ouvir Deus, mesmo que aquilo vá contra os meus conceitos, mesmo que aquilo vá contra a minha vontade naquele momento, o meu caminho será seguro, terá paz e terá fruto, frutificará. Quando eu ouço Deus, o meu caminho frutifica. Quando eu não ouço Deus, o meu caminho fica deserto. Essa é a diferença do que é de Deus e o que não é de Deus. Então não adianta, se Deus profetizar sobre a sua vida, se alguém, seu irmão profetizar sobre a sua vida, Deus há de confirmar que aquilo ali realmente é da parte dele, porque se não houver essa confirmação, você deixa de lado. Ok? E não vai dizer também que o irmão é do diabo, que o irmão não é de Deus, não, nada disso. É o irmão que vai dar conta com ele e Deus. Deus sabe de cada um, né? Então, quando Pedro ele chegou na casa de Cornélio, que Pedro viu aquela grande multidão reunida, Pedro ficou assustado, né? Porque ele até falou com ele: você sabe que não pode um judeu conversar com um gentio. E aqui estou eu, para que vocês mandaram chamar? E Cornélio contou para ele a visão, né? E depois da palavra verdadeira, do testemunho da palavra ser pregado, o Espírito Santo desceu naquele lugar. Ou seja, o fruto da obediência de Pedro, né, fez com que o Espírito Santo fosse levado até os gentios. Eu quero dizer para você nessa noite: não ignore a ordem de Deus, mesmo que isso vá contra os teus conceitos predispostos. Não ignore, porque o Senhor sabe como age, o Senhor ele vê o futuro, ele sabe o que vai acontecer mais para frente. Então, vamos parar um pouquinho de julgar pela aparência, de julgar por aquilo que nós ouvimos, por aquilo que nós não sabemos se é verdade ou não, né? Vamos parar de julgar por aquilo que foi nos ensinado, nós achamos que é piamente aquilo dali. Porque Deus ele não segue uma regra de raciocínio, Deus ele é o próprio Deus, ele é o grande eu sou, ele tem as próprias regras, e como eu disse para Pedro, não faças tu impuro aquilo que eu purifiquei. Ou seja, se o Senhor, né, te deu a ordem, vá em cima da ordem de Deus e você vai prosperar. Fora da ordem de Deus, tudo fica deserto. Se você quer saber o que é de Deus na sua vida, o que não é, é só você ver que quando é de Deus, tudo se encaixa. As coisas se encaixam como uma engrenagem. As coisas fluem, as portas se abrem facilmente. Deus vai abrindo as portas e você vai entrando por elas. Quando não é de Deus, as portas se fecham. Você tem que lutar muito para poder alcançar aquilo dali. Ou seja, você está lutando com a sua própria força. Não é a força do Senhor. Não é Deus que está te abençoando. É você que está tentando trazer algo para a sua vida. Que às vezes pode ser que Deus tenha isso para a sua vida, mas não é o momento certo, não é a hora certa. E você está lá tentando puxar aquilo para a sua vida, mas no momento errado. Então, aguarde o momento de Deus, a hora certa de Deus fazer, a hora certa de Deus agir, não é a minha, não é a sua. E no momento certo, tudo vai se encaixar. Tá bom? Então, fica atento para isso daí, fica atento para a direção do Senhor e você vai ver que tudo na sua vida vai fluir melhor. Ok? Aprenda a ouvir mais o Senhor falar com você, tá bom? Que Deus te abençoe. Um beijo da Pra. Fica com Jesus.